Muito bem, Paulo está viajando com a sua equipe e quem vai fazendo o diário de bordo, vai anotando tudo, vai escrevendo cada detalhe, é Lucas, um médico amado. Lucas escreveu o Evangelho, fez uma pesquisa apurada, sabendo os passos de Jesus, conhecendo as famílias e conversando com cada um deles, testemunhas oculares do ministério de Jesus. E agora, Lucas tem a oportunidade de estar ao lado do grande apóstolo Paulo. Em sua época, tão perseguido. Em sua época, tão criticado. Em sua época, Paulo passou por lutas tremendas, por momentos terríveis em toda a sua jornada. Mas ele tem uma equipe fiel, ele tem amigos, ele tem aqueles que estão dispostos a ir com ele, a receber a sua instrução e também a darem a vida por Cristo. Nós vamos ver aqui em Atos capítulo 21, de 17 a 26, como foi a chegada de Paulo a Jerusalém. Ele levantou uma oferta entre os macedônios, ele vem trazendo uma oferta para os judeus. Por que essa oferta para os judeus? Porque na perseguição, o governo romano confiscava os bens dos cristãos. Confiscava. Se prendia o pai, a mãe ficava viúva, ficava sem defesa, sem casa, sem bens, sem a loja, não tinha nada, teria de ser acolhida pela igreja. E então Paulo, sabendo disso, por onde ele ia, levantava, dizia, vamos levantar uma oferta, vamos fazer missões. Missões se faz com recursos, missões se faz com os pés que vão, missões se faz com a mensagem que se leva, a mensagem do Evangelho, missões se faz com oração, missões se faz com vidas totalmente dedicadas ao Senhor e que estão dispostas a abrir mão de tudo, de todo o seu conforto, ir até os confins da terra. Esta vida viajando não é fácil, mas é maravilhoso estar no centro da vontade de Deus. Vamos ver então como foi a chegada de Paulo em Jerusalém, sendo que os irmãos estão dizendo, ai, Paulo não vai, lá você vai ser preso, tanta coisa vai acontecer como está predito. E Paulo foi. Atos 21, 17 a 26 diz assim, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados ao teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Vamos dar uma paradinha aqui. Paulo chega em Jerusalém e os irmãos o recebem com muita alegria. Ali está um missionário. Como é gostoso ouvir as notícias, as experiências, as histórias do campo missionário. Como é bom ver Deus alcançando os corações, libertando e Deus trazendo a vida àqueles que não o conheciam. Paulo, então, é recebido com muita alegria, todos estão felizes. No dia seguinte da viagem, ele já tem uma entrevista com Tiago, o irmão do Senhor. E ali junto com Tiago e todos os presbíteros e toda a liderança da igreja, então ele começa a contar as histórias que Lucas escreveu, as histórias de pessoas curadas, as histórias de pessoas libertas, as histórias de avivamento em Éfeso e nas cidades por onde passavam, e todos ficam felizes demais. Deram glórias a Deus. Mas, disseram Paulo, tem muitos, centenas de milhares de judeus que creem em Cristo,
Mas eles ouviram, eles não estão certos a seu respeito. E muitos dizem que você está falando mal, que você está levando os judeus lá de fora para rejeitarem a lei, para anularem a circuncisão, para não seguirem a lei. Eles estão falando mal de você, estão mentindo a seu respeito. O que é que nós vamos fazer? Paulo sabia que ele seria perseguido. Paulo sabia que eles estavam mentindo. Por isso Jesus havia dito no Sermão da Montanha: alegrai-vos e regozijai-vos quando mentindo as pessoas falarem todo mal contra vocês, quando caluniarem vocês, falarem que vocês estão fazendo isso, isso e aquilo, e não é verdade. Fiquem felizes, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vocês. E agora, o que vamos fazer? Como provar para aqueles judeus que Paulo não estava contrário à lei? Como provar para os judeus em Jerusalém que Paulo estava obedecendo à lei, que ele era um judeu? Então, olha a orientação que eles deram, dizendo: faze, portanto, o que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Vamos parar aqui um pouquinho. Deram então uma direção para Paulo. Paulo, vamos fazer o seguinte: tem 4 homens que fizeram voto, talvez um voto de Nazireu, um voto de não comer nada da uva, nem beber vinho, nem suco de uva, nem comer passas. E a entrega do voto, eles teriam de rapar a cabeça, rapar todo o pelo do corpo, passar por uma purificação, pagar uma oferta no templo. E eles disseram: Paulo, vai com eles. Eles vão ver que você está obedecendo à lei, que você está fazendo exatamente o que deve ser feito. E Paulo aceitou o conselho. Então, fez exatamente o que eles lhe propuseram, para que os judeus pudessem ver Paulo, junto com aqueles 4 homens, cumprindo os requisitos da lei e deixarem Paulo em paz. Mas olha o que acontece. Diz assim: então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Bem, Paulo aceita o conselho. Sabe, às vezes isto pode acontecer conosco, de tentarmos fazer com que as pessoas mudem de ideia a nosso respeito quando estão caluniando sobre nós. Não adianta fazer alguma coisa para maquiar, para mostrar, para parecer que. Mesmo que Paulo ali estivesse fazendo algo com o conselho deles, não nos diz que eles oraram sobre isso. Não nos diz que eles pediram a Deus esta direção. Mas foi algo que, vamos fazer assim? Que tal se fizermos assim? Olha, aqui nós entendemos algo. Em todo tempo, no meio de perseguição, de calúnia, seja o que for, o que nós temos de fazer é orar. Pedir a Deus a direção. Aqui no versículo anterior diz que, quanto aos gentios que haviam crido, eles já tinham dado orientação, mas a orientação que deram veio do Espírito Santo. A orientação que o Senhor havia dado para eles era que se escrevesse uma carta para todos os gentios, dizendo que eles deveriam se abster do sangue, da carne sufocada, da carne
oferecida aos ídolos, nos açougues idólatras e das relações sexuais ilícitas. Eles deveriam se manter puros no alimento e na vida de santidade, na vida como solteiros e como casados, evitando relações sexuais ilícitas. Era isso que eles deviam fazer, todos os gentios. Isto foi direção de Deus. Está escrito que eles receberam essa direção, pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo. Pareceu-nos bem. Mas aqui nesta hora, Paulo não orou. Eles não oraram, eles não pediram a Deus a direção. Eles falaram, Paulo, que tal? Que tal tem 4 homens aqui que vão entregar o voto? Que tal você ir com eles? Você pagar por eles a purificação? Aí eles vão ver que você está seguindo a lei. Era algo que parecia óbvio. Era podemos dizer, uma estratégia muito legal, muito boa, muito óbvia. Mas sabe, às vezes nós podemos fazer aquilo que é óbvio. Podemos fazer aquilo que todo mundo faria, mas sem a orientação de Deus, sem a direção do Espírito Santo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Quantas vezes você está orando por alguma coisa, orando por um filho, orando pelo marido, orando pela empresa, orando por um parente, orando por alguém, pela igreja, e parece que a solução tem alguma coisa humana que pode ser feita. Ah, eu vou conversar com aquele jovem para ele falar com meu filho, para convidar para ir. Aí eu vou falar com aquele homem para chamar o meu marido, para ter uma conversa com ele, para que... Não é assim. Parece óbvio. Parece tão claro. Parece tão bom. Parece tão sábio. Mas o mais sábio em todas as situações é orar. É buscar a face do Senhor. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis no Brasil e no mundo. Nós estamos vendo Sodoma e Gomorra sendo pressionados, descendo goela abaixo para as famílias, para as crianças, para os jovens. O que fazer? Sabemos que os dias são maus. Sabemos que Sodoma e Gomorra vai se estabelecer em toda a terra. Sabemos que Jesus virá e a tribulação e a grande tribulação e o juízo de Deus serão derramados sobre a terra por causa da sodomia, da violência, da imoralidade, do distanciamento de Deus, das blasfêmias. Sabemos disso. O que fazer? Primeiro, orar. Saber orar. Deus protege. Protege a família, protege nossas crianças, protege a igreja, protege-nos, Senhor. Nós sabemos que estas coisas virão para sufocar, para destruir, mas nós sabemos que precisamos crer e confiar. Precisamos buscar o Senhor. Paulo, diante de um aperto, eles fizeram o que era óbvio. Vamos fazer assim, vai dar certo. Pode ir, vai dar certinho. O que dá certinho é o que nós oramos, é o que nós pedimos a Deus. Portanto, ore. E então, vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Eu te peço, Senhor, lava-me, limpa-me, perdoa-me. Enche-me do Teu Espírito Santo e dá-me a Tua graça. Eu preciso de Ti. Ó Senhor, que Tu possas estender a Tua mão para perdoar, para limpar, para resgatar, para libertar, para salvar, para remir, escrever no livro da vida o nome dessas pessoas que oram conosco. A cada um concede a Tua bênção. Nós oramos, porque nós sabemos que é através da oração que podemos ter a sabedoria para caminhar e escolher o caminho certo. Portanto, abençoe cada lar, cada vida que ora conosco agora, com a Tua paz, com a Tua libertação, com a Tua cura,
com o teu amor, com a tua bênção, a resposta à oração de cada um. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.